Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André Eduardo, e vamos dar o encerramento dessa parte de propriedades periódicas. E vamos encerrar como, professor? Corrigindo alguns exercícios que eu selecionei, que estão presentes entre aí nas páginas 464, 465, 466 e 467 da apostila do site de vocês. Beleza, pessoal? Então, primeiro exercício da UNB adaptado. Uma das atividades importantes realizadas pelos químicos é o estudo de propriedades químicas macroscópicas observadas em substâncias simples e compostas. A constatação de regularidades permite ao químico elaborar teorias para explicar ao nível microscópio essas propriedades. A posição de um elemento no quadro periódico permite deduzir algumas propriedades de seus átomos e de suas substâncias simples e de suas substâncias compostas nas quais ele está presente. Considerando as propriedades periódicas mais comumente estudadas, analise os itens a seguir marcando C para certo e E para errado. Primeiro item, o potencial de ionização é uma propriedade dos átomos dos elementos químicos, pessoal. Potencial de ionização é uma propriedade dos átomos dos elementos químicos. Correto, tanto que é uma propriedade periódica. Beleza? Segundo afirmação, a eletronegatividade é uma propriedade do grafite e do diamante. Pessoal, grafite e diamante, eles não possuem uma boa eletronegatividade, porque nós vamos verificar lá que eles são ligação de metal com a metal, que não é bom condutor elétrico. Além do mais, o carbono por si só não é um dos átomos mais eletronegativos, então errado. Alternativa ali, terceira afirmação. Em um mesmo grupo da tabela periódica, os elementos localizados nos últimos períodos têm raio menor que aqueles localizados nos primeiros períodos. Pessoal, numa mesma família, no mesmo grupo da tabela periódica, os elementos que estão com menor possuem um número atômico. Os elementos localizados nos últimos períodos possuem um raio atômico maior, porque quanto maior ali da pertença da família, maior o seu número de camadas, consequentemente maior o seu raio atômico. Então, a alternativa está errada também, a terceira afirmação. E a última afirmação, tanto para os elementos representativos quanto para os de transição, dentro de um mesmo grupo, as propriedades químicas são muito semelhantes. Então, tanto para elementos representativos quanto para os de transição, dentro de um mesmo grupo, as propriedades químicas são muito semelhantes. Lembra lá? Correto. Por quê? Porque se os elementos químicos estão no mesmo grupo, uma mesma família, eles possuem a mesma quantidade de elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Consequentemente, isso gera como característica algumas propriedades semelhantes. Então, está correto. Então, C, certo, errado, certo. Beleza? C, C. Próximo exercício da UDESC adaptado. Assinale a alternativa correta em relação aos seguintes elementos químicos: flúor, iodo, lítio e rubídio. A tabela periódica organiza os elementos químicos até então conhecidos em uma ordem crescente de número. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos de substâncias simples que eles formam variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou da diminuição de seus números atômicos. Assinale a alternativa correta em relação aos seguintes elementos químicos: flúor, iodo, lítio, rubídio. E daí ele fornece o número atômico de cada um desses elementos químicos. Bom, primeira coisa, rubídio e iodo, vamos identificar onde eles estão na tabela periódica, beleza? Lítio, pessoal, olha lá. Lítio, 3, logo 1s2, 2s1. Matou. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. 9. Rubídio, pessoal, 37. Olha lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, peraí,
35, opa, então, 4p6, 5s1. 36, 37 elétrons. E ali o iodo, a gente vai saber que o iodo tem 53 aqui. O iodo, ele vai terminar, vai terminar no quinto período, não, quinto período não, deixa eu lembrar aqui, 53, vamos fazer aqui 5s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 30, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Então aqui, ó. 30, 36, 38, 38, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Então, lítio, segundo período, família 1A, flúor, segundo período, família 7A, rubídio, quinto período, família 1A, iodo, quinto período, família 7A, família dos halogênios. Identificou todos, vamos partir para as afirmações. A. Flúor é um elemento mais eletronegativo e iodo apresenta o maior raio atômico. Flúor é o elemento mais eletronegativo? Sim. Eletronegatividade, esquerda para direita, de baixo para cima, mais eletronegativo. O iodo apresenta o maior raio atômico? Raio atômico, esquerda para direita, de cima para baixo. Então, metais alcalinos ali, família 1A, vai ter o maior raio atômico, que é o caso entre o lítio e o rubídio, porque o rubídio tem o maior número de camadas, está mais abaixo. Então, errado, a afirmativa A está errada. B. Rubídio tem a maior energia de ionização? Não. E o flúor tem a menor energia de ionização? Não, é o contrário. O rubídio tem a menor energia de ionização, enquanto o flúor tem a maior energia de ionização. A afirmativa B está errada. C. Rubídio tem a menor energia de ionização. Opa! Beleza? E iodo apresenta o maior raio atômico? Não, pessoal. Quem apresenta o maior raio atômico também é o rubídio. D. Lítio e flúor têm os menores raios atômicos e iodo e flúor têm as menores energias de ionização? Pessoal, não. Lítio vai possuir um raio atômico maior do que o flúor, enquanto que o iodo e o flúor têm menor, enquanto o iodo e o flúor ali vão possuir as maiores energias de ionização. Né? O flúor vai ter maior energia de ionização. Então, não, a alternativa D está errada. E. Flúor é o elemento mais eletronegativo? Correto. E rubídio apresenta o maior raio atômico? Correto. A alternativa E, então, está correta. Porque flúor, ele está localizado lá, ó. Segundo período, família 7A, ou seja, dentre as famílias lá com eletronegatividade, ele é o átomo mais eletronegativo. Consequentemente, o rubídio, família 1A, período 5, dentre esses elementos, é o que está localizado mais à esquerda, na parte inferior, com maior número de camadas eletrônicas, também, logo, maior raio atômico. Correto. Alternativa E de escola. Beleza? Próximo exercício aqui da UFRGS. Da UFRGS, adaptado. A usina nuclear de Fukushima continua apresentando problemas de vazamento de materiais radioativos. Estima-se que grande quantidade de césio e estrôncio radioativo teriam chegado ao Oceano Pacífico por meio da água subterrânea, acumulada no subsolo da usina. Os isótopos radioativos mais significativos desses vazamentos seriam césio-134, césio-137 e estrôncio-90. Sobre os átomos de césio e estrôncio, considere as afirmações a seguir. E aí dá os números atômicos ali do estrôncio, do césio e também do frâncio, pessoal. 1. Césio é o mais eletropositivo e o de menor potencial de ionização. Entre todos os elementos químicos, à exceção do frâncio, que tecnicamente tem sua abundância considerada como zero em termos práticos. Césio é o mais eletropositivo e o de menor potencial de ionização.
à exceção do frâncio, que tecnicamente tem sua abundância considerada como zero em termos práticos. Pessoal, a afirmativa está correta. Se você for analisar a parte de eletropositivo, fazer a distribuição eletrônica de cada um deles. O frâncio, a gente lembra lá que ele é o... para ficar bem claro. Pessoal, então... Estrôncio vai ter... Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30, 36, 38. O césio o césio vai até aqui, ó. Vamos pensar, vai até... Se o iodo vai até 53, o césio vai até, ó... Três d 10, 4p6, 5s2, então aqui 54. O frâncio, você vai ver lá, pessoal, que ele é o elemento que vai estar lá no 7, vai terminar a distribuição eletrônica dele em 7s1, se você for fazer a distribuição eletrônica dele. Vamos dar um foco para o estrôncio e para o césio aqui. Então ele fala que o césio é mais eletropositivo e o de menor potencial de ionização entre todos os elementos químicos, à exceção do frâncio, que tecnicamente tem sua abundância considerada como zero em termos práticos. Correto, pessoal, a abundância do frâncio é muito pequena. Então, se fosse considerar o frâncio, ele é o mais eletropositivo e também o mais... o com menor energia de potencial de ionização. Porém, a abundância do frâncio é muito pequena. Então, quando ele afirma aqui que o césio é o mais eletropositivo e com menor energia de ionização, sim, porque, ó, família A1, sexto período. O frâncio é família A1 também, sétimo período. Então, a afirmativa 1 está correta. 2. O isótopo radioativo do estrôncio 90 representa sério risco, tendo em vista que pode substituir com facilidade o cálcio dos ossos, pois ambos formam cátions com carga 2+, e apresentam raios iônicos com valores relativamente próximos. Pessoal, os isótopos... Tá, então, estrôncio, se você for ver lá, 5s2, ele termina a distribuição eletrônica do estrôncio, pessoal. O cálcio, ele vai estar na família do cálcio, porque o cálcio também, ele termina a sua distribuição em S2. Então, ambos pertencem à família 2A. Quando ele afirma lá, então, que o isótopo radioativo do estrôncio representa um sério risco, tendo em vista que pode substituir com facilidade o cálcio dos ossos, pois ambos formam cátions com 2+, ambos vão formar cátions bivalentes, certo? E apresentam raios iônicos com valores relativamente próximos, pessoal. A questão do raio iônico relativamente próximo seria verdade, pessoal. Uma vez que, como eles pertencem à mesma família, vão formar cátions bivalentes, os cátions vão ter um raio atômico menor, considerando também. Então, a alternativa 2 é correta nesse caso também. Então, 1 e 2 estão corretas, já podemos eliminar então a alternativa A, B e D. Alternativa 3. Os átomos dos isótopos de césio 134 e césio 137 e de estrôncio 90 emitem radiações altamente ionizantes devido à grande eletronegatividade desses isótopos. Pessoal, eles não possuem uma alta eletronegatividade. Por quê? Eles estão localizados na parte esquerda da tabela periódica. Um é metal alcalino, outro é metal alcalino terroso. Logo, a terceira afirmação está incorreta. Dessa maneira, então, a afirmativa 1 e 2 está correta, correspondente à alternativa C. Próximo exercício. Deixa eu dropar aqui. Os elementos químicos do grupo 1, com exceção do hidrogênio, ilustram de modo mais claro do que em qualquer outro grupo o efeito do tamanho dos átomos ou dos íons sobre as propriedades físicas e químicas relacionadas à estrutura atômica.
considerando-se as tendências das propriedades desse grupo de elementos químicos e ao relacioná-las com as dos elementos químicos de outros grupos e períodos da tabela periódica. É correto afirmar que os elementos químicos do grupo 1 não apresentam regularmente características metálicas, como condução elétrica, pequena dureza, alta reatividade, se comparadas com os demais elementos químicos. Pessoal, os elementos do grupo 1, eles apresentam um maior caráter metálico, porque eles possuem uma maior eletropositividade. Como eles possuem apenas um elétron na sua camada de valência, é muito fácil eles querendo ceder esse elétron. Então, a afirmativa A está errada. B. O tamanho dos átomos desses elementos químicos diminui consideravelmente quando o elétron da camada mais externa é removido. Pessoal, lembra que a gente conversou sobre raio iônico? O raio iônico de um cátion é menor do que seu átomo, raio atômico do seu átomo no estado fundamental. Então, falar que o tamanho dos átomos desses elementos químicos diminui consideravelmente quando o elétron da camada mais externa é removido, é verdade, pessoal. Porque, como eles são família 1A, é muito mais fácil eles cederem esses elétrons virando cátions. E quando ele vira um cátion, o seu raio atômico, o seu raio iônico diminui, é muito menor quando comparado com o seu raio atômico no seu estado fundamental. Então, a alternativa B está correta. Próximo exercício. O FV adaptado. A eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, assinale a alternativa correta. Daí, dados os números atômicos lá, temos carbono, flúor, sódio, silício, potássio, cálcio, frâncio. A. O potássio é mais eletronegativo do que o cálcio, pessoal. Vamos lembrar lá, pessoal. O potássio, se você fazer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele vai estar na primeira família, na família 1A lá, família dos metais alcalinos. Enquanto o cálcio vai ser um alcalino terroso, família 2A. O cálcio, ele vai apresentar, como ele está mais à direita do que o potássio, ele vai ser pouca coisa mais eletronegativo do que o potássio, mas ainda assim é mais eletronegativo. Então o potássio ele é mais eletropositivo que o cálcio, não eletronegativo. Então, a afirmativa A está errada. B. O carbono é mais eletronegativo que o silício. Fazendo a distribuição do silício, aqui, pessoal, se eu não me engano, o silício está na família do carbono. Deixa eu até lembrar aqui, fazer aqui, ó, silício 14. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12. Então, 10, 11, 12, 13, 14. O silício ele está na família do carbono, lembrando. Ele está um período abaixo do carbono. O carbono tem a sua hibridização até 2s2, 2p6. Então, você afirmar que o carbono é mais eletronegativo que o silício? Sim, ele é pouca coisa mais eletronegativo. Ele é pouca coisa mais eletronegativo que o silício, porque eletronegatividade, lembra lá, de baixo para cima nas famílias, pessoal. Quanto mais acima, mais eletronegativo. No caso do carbono aqui, ó, carbono 6, período camada de valência, logo então o carbono ele é um elemento mais eletronegativo quando comparado com o silício. A alternativa B está correta. Exercício 5 da Ciência Gran Rio. O bário é um metal utilizado em velas para motores, pigmento para papel e fogos de artifício. A respeito de algumas das suas características do bário, assinale a opção incorreta. Incorreta, bário, vamos ver lá, 56 de número atômico, pessoal. Primeira coisa, então, fazer a distribuição eletrônica do bário. Vai ser, ó, 2, 3D, 10, 4P6, 5S2, 46, 47, 48, 4D10, 5P 30, 36, 37, 38, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56. Então, 36, 38, 48, 48, 48, 56. A distribuição do bário termina em 6s2. Sexto período, família 2. Então, sabendo disso, tem alto ponto de fusão e de ebulição. Pessoal, lembra que o ponto de fusão e o ponto de ebulição é de baixo para cima? Logo, alto ponto de fusão. Sim, porque ele está localizado em períodos maiores. E de fora para dentro. Lembra também disso? Então, como ele é um mais externo, ele possui alto ponto de fusão. B. Conduz bem a corrente elétrica no estado sólido. Pessoal, como metal alcalino, no estado sólido, conduz bem corrente elétrica no estado sólido. C. Forma composto iônico quando ligado ao flúor. Quando ligado ao flúor, pessoal, forma um composto iônico. Flúor halogênio vai ter a tendência de... O bário é muito eletropositivo, flúor muito eletronegativo, tem a tendência a doar os elétrons. Pertence à família dos metais alcalinos terrosos? Pertence à família dos metais alcalinos terrosos. E. Tende a receber 2 elétrons quando se liga ao oxigênio? Tende a doar 2 elétrons quando se liga ao oxigênio, pessoal. Por quê? Porque ele é mais eletropositivo. Ele é um átomo mais eletropositivo. Ele tem a tendência de ceder seus elétrons. Então, a alternativa incorreta é a alternativa E, de escola. Próximo exercício aqui, pessoal. Dadas as equações dos respectivos valores de energia de ionização para os elementos representados por X, Y e Z. Então, temos lá X, Y e Z. E sabendo que X, Y e Z representam elementos do segundo período da tabela periódica, pode-se afirmar que, segundo período da tabela periódica, X, Y, Z, nós vemos que ao decorrer do tempo, todos estão no mesmo período, logo, a energia de ionização aumenta de acordo com cada elemento, conforme o elemento ele perde um elétron. Então, sendo que Z é o que possui a maior energia de ionização, quando comparado com Y e X. Então, podemos saber que Z ele está mais à direita, enquanto X está mais à esquerda da tabela periódica. Visto isso, X pode ser o oxigênio e Y pode ser o berílio. Pessoal, berílio ele está na família dos alcalinos terrosos. Logo, ele está mais à esquerda, então não. A alternativa A está incorreta. B. X pode ser o neônio e Z pode ser o boro. Pessoal, neônio é um gás nobre, então não pode ser o X que possui a menor energia de ionização. O gás nobre possui a maior energia de ionização, então não. C. Y pode ser o nitrogênio e Z pode ser o lítio. Pessoal, o lítio, metal alcalino, família 1A, ele vai possuir a menor energia de ionização. Aqui não pode ser o nitrogênio, porque o nitrogênio tem uma energia de ionização maior. Então, não, pessoal. D. X pode ser o lítio e Z pode ser o neônio. Opa, X, lítio, no mesmo período, é o que possui menor energia de ionização. Neônio é um gás nobre que possui maior energia de ionização naquele determinado período, mesmo período do lítio. Logo, X pode ser o lítio e Y pode ser o neônio? Sim, correto. X pode ser o lítio e Z pode ser o neônio. Por fim, pessoal, o quadro a seguir apresenta valores comparativos de duas propriedades periódicas, medindo em unidades convenientes à propriedade. Aí nós temos lá berílio, cálcio e selênio, pessoal. Número atômico 4 do berílio, 20 do cálcio, 34 do selênio. Visto isso, as propriedades 1 e 2 podem ser respectivamente, pessoal. Vamos ver que a propriedade de cada elemento. A propriedade 1 no berílio ela é a menor, no cálcio aumenta, no selênio ela diminui novamente. Enquanto a propriedade 2 ela tem um comportamento um pouco ao inverso. Se você for fazer a distribuição eletrônica de cada um desses elementos, para localizar ele, berílio (2s2), cálcio, (10), 4s2, 1s2, né? 10, 20. E o selênio 34, pessoal,
Então vai ser aqui, 1s2, 2s2, 2. Três de 10, 4p4. Então vai ter 6 elétrons na camada de valência lá do selênio. Bom, você pode ver então que a propriedade aqui, berílio, metal alcalino terroso. Cálcio também é metal alcalino terroso, só que em período maior. Enquanto o selênio, ele também vai estar no mesmo período que o cálcio, só que ele vai ser um calpogênio, vai possuir 6 elétrons na valência. Então, visto isso, quais propriedades conforme ocorre esse comportamento? Do berílio, uma propriedade que ela vai de cima para baixo, a propriedade 1, ela aumenta de baixo para cima, certo? Berílio para o cálcio, aumentou, e diminui e aumenta também da direita para a esquerda, pessoal. Então, quanto mais à esquerda, quanto mais abaixo, maior essa propriedade, que é o exemplo da propriedade 1. E na propriedade 2, ela tem algo inverso. Quanto mais à direita, enquanto mais acima, ela cresce de lado esquerdo para a direita e de baixo para cima. Maior propriedade. Então, visto isso, pessoal, que propriedades são compatíveis com isso? Potencial de ionização, a primeira? Não, porque está falando que essa propriedade está falando que o cálcio vai possuir maior potencial de ionização, e não é o que a gente verifica. Ele deveria possuir um menor, tem que ser da esquerda para a direita o potencial de ionização, não da direita para a esquerda. Então já eliminou a alternativa A. B, raio atômico. Raio atômico cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então é compatível que o cálcio ele possua um maior raio atômico. Certo, a princípio aí tudo bem. E B, a segunda propriedade, potencial de ionização. Pode ver que quanto mais à direita, maior potencial de ionização, e quanto mais acima, também maior potencial de ionização. O que é compatível? É compatível, porque selênio vai estar nos calcogênios lá, logo vai ter o maior potencial de ionização. Concordam comigo? Enquanto que o berílio, que está num período menor, também vai possuir um maior potencial de ionização quando comparado com o cálcio. Então, a alternativa correta seria a alternativa B? Sim, a alternativa B é correspondente com isso. A propriedade 1, conferente ao raio atômico, e a propriedade 2, referente à energia de ionização. Pessoal, visto isso, leitura do módulo 8, frente B, da apostila de Química do site de vocês, da frente B ali. Beleza? Grande abraço, professor André. Aguardo vocês numa próxima aula. Valeu!